Boa tarde, meus amados irmãos e amigos. Hoje, dia 2 de novembro, nós sabemos que milhões de pessoas estão indo aos túmulos, mesmo apesar da proibição de aglomeração, mas pelo que nós vimos aqui no jornal, muitas pessoas não respeitaram e foram aos cemitérios, né? Então nós vemos que essa é uma cena que está ocorrendo no mundo inteiro, né? Algo que vai no coração das pessoas, um sentimento de saudade de parentes e amigos, de pessoas amadas que se foram, e elas se arriscam, né, nessas aglomerações para ir lá oferecer algum tipo de homenagem. Aqui no Brasil, essa data ela só foi oficializada como feriado apenas em 2002 e foi oficializado como sendo um feriado religioso, um feriado da Igreja Católica Romana, que na verdade 3 papas, né, e também um monge que mantinham o costume de orar pelos mortos, né, instituíram esse costume. Então criou-se esse dia dos mortos, né? Dia dos finados. E a grande parte de pessoas desse planeta, né? A grande maioria já perdeu alguém que ama, já perdeu um parente, já perdeu um pai, já perdeu uma mãe, né? Já perdeu pessoas que eram importantes, pessoas que tinham de alguma forma uma influência, que tinham um poder de trazer carinho e amor muito grande. Então, com certeza, alguém que está me ouvindo agora já passou por essa perda, por esse tipo de perda. E hoje eu quero trazer uma palavra de conforto para você que lembra com saudade da partida de uma pessoa amada, de um parente, de alguém que você estimava muito. E para isso eu vou usar a palavra de Deus, porque nela nós encontramos todos os meios para termos conforto e consolo em momentos de dor e de lembranças, quer boas, quer ruins. E eu quero dizer para você, em primeiro lugar, à luz da palavra de Deus, que Deus não deseja que você sofra tanto, pois há uma esperança. E é verdade. Eu sei que há pessoas que não conseguem superar a perda e sofrem, né? Sofrem todos os dias, e quando chega um dia como esse, dia de finados, sofrem mais ainda. Às vezes é uma perda recente, às vezes é uma mãe que chora a morte de um filho, porque parece para nós uma coisa antinatural que os filhos morram primeiro do que os seus pais. Pois eu quero trazer essa palavra de que Deus não deseja que você sofra tanto, pois há uma esperança. E eu quero ler um texto para você aqui. Se você quiser, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Um texto que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13 até o verso 14. Diz assim: Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram,
para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm o quê? Esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Essa é a primeira palavra de conforto. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, eu e você, que acreditamos em Jesus Cristo, que cremos em Jesus Cristo e que morreremos, seremos ressuscitados. Ou seja, esse corpo aqui que fica doente, que depois que morre é consumido pelos vermes, mas quando Jesus voltar, acontecerá algo extraordinário, ele virá e nos levará. E os vivos serão transformados, os que não morrerem. Então, essa é uma palavra de esperança. A morte não é um fim. A morte é um até breve. E pelo visto, pelos sinais que o mundo está apresentando, a vinda de Cristo está muito próxima. Então, lembre-se, Deus não quer que você sofra tanto assim, porque há uma esperança. Agora eu tenho que fazer uma pergunta também, né? Que esperança é essa? Bom, o que a Bíblia diz sobre isso? Em determinado momento da vida de Jesus, um grande amigo dele chamado Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, ficou doente. Ele adoeceu gravemente e morreu. Jesus, quando foi avisado, estava distante dali e ele demorou 4 dias para chegar lá. Quando ele chega, Lázaro já estava morto há 4 dias. Eram amigos e Jesus sentiu. Tanto é que se você olhar aí em João no capítulo 11, você vai ver que Jesus, quando ele chega perto do túmulo, ele chora. Se ele chorou, nós podemos chorar também. Mas aí acontece algo revelador. Uma das irmãs de Lázaro, né, que se chama Marta, ela começou a conversar com Jesus. E Jesus olha para ela e fala o seguinte: o seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela estava se referindo à ressurreição final, quando o mundo acabar, quando Jesus voltasse pela segunda vez. Ela se referiu a isso. E Jesus diz a ela, ele afirma: olha, Marta, olha bem para mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Marta olhou para ele assustada e disse: sim, e sim, Senhor, eu acredito nisso, sim, disse ela. Eu creio, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Nós sabemos que naquele mesmo dia que Jesus estava lá, pelo seu grande poder, como sendo o Messias, o Filho de Deus, ele chegou até o túmulo, mandou que tirassem a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita. Mas evidentemente,
aquela não era uma ressurreição final, a do último dia, porque Lázaro depois morreu. Ele não está vivo até hoje. Mas o que acontece é que a palavra de Marta revela uma grande doutrina que é a esperança de todos aqueles que confiam em Jesus Cristo. Qual é a doutrina? A ressurreição do último dia. Todos nós vamos morrer, mas no último dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, vier buscar aqueles que creem nele, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e nos encontraremos nos ares. É a doutrina da ressurreição do último dia. E somente aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem que Jesus é o Messias, têm essa esperança. Quem não crê em Deus não tem esperança. Quem não crê em Jesus não tem esperança. Mas quem crê não sofre como os demais. Quem de fato crê em Cristo e perde alguém, ainda que doa muito, ele vai dizer: até breve, meu pai, até breve, minha mãe, até breve, meu filho, até breve, minha avó, até breve, meu avô, até breve, meu amigo, até breve, minha esposa, até breve, meu esposo. Quem crê tem essa esperança, quem não crê sofre demais. E que essa esperança revela ainda? Ela revela algo em que nós também devemos questionar. Onde estão aqueles que têm essa esperança? A Bíblia relata que no momento da crucificação de Jesus, um daqueles que estavam ali estavam sendo crucificados com ele, foi convertido naquela hora de dor e de sofrimento. E na hora de sua morte, ele fez um pedido ao Senhor Jesus, que está registrado aí em Lucas, no capítulo 23, verso 42 e verso 43. Olha só o que ele pediu. Ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que Jesus disse a ele? Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Ah, que coisa linda! Os que morrem em Cristo Jesus vão para o paraíso. O que é o paraíso? O paraíso é uma antessala de algo muito maior, que a Bíblia chama de a Nova Jerusalém, preparada para os servos de Deus. É a antessala da morada final. Ou seja, quando o Senhor Jesus vier nos buscar, os que estão no paraíso vão sair deles para nos encontrar nas nuvens com o Senhor, e nós vamos para a morada final, que é a Nova Jerusalém. Você pode dar um glória a Deus? É para lá. Olha, é para lá que seu pai, servo de Deus, está. Foi, quero dizer, para lá que seu filho, que morreu em Cristo, foi. É para lá para que todos aqueles a quem nós amamos e perdemos, e que têm essa esperança, e que tinham uma vida plena com Cristo, foi para lá que eles foram. Estão nos aguardando, estão nos esperando.
Então, dia de finados hoje para nós representa lembranças boas e tristes, mas traz a viva esperança de que não é o fim. A morte é só o princípio, é só o início de algo que nós vamos viver por toda a eternidade. Essa é a verdade que a palavra de Deus nos garante e nos assegura. Bom, eu quero fazer uma terceira pergunta, mas que é o quarto ponto aqui da nossa mensagem, e muitas pessoas me perguntam isso. Pastor, nós podemos nos comunicar com os nossos entes queridos que já morreram? Eu digo, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. De que nós não podemos. A Bíblia, ela narra uma história contada pelo Senhor Jesus de um homem muito rico e impiedoso e que tratava muito mal um mendigo que morava ali perto da sua casa e que ele maltratava, que ele era uma pessoa que não era boa, que não era alguém que de alguma forma desse alguma assistência, tinha muito e ajudava nada. Ou seja, parece que nós conhecemos pessoas assim, né? O mundo é cheio de gente que tem muito, mas que não ajuda nada. Pois bem, o Senhor Jesus diz dentro dessa história que esse homem morreu e foi para o inferno. E lá do inferno, ele viu aquele mendigo que ele maltratava. Imagina que sofrimento é o inferno. Você está lá sofrendo, sendo punido, atingido, castigado, e ainda consegue enxergar os que foram salvos e sofre com isso. É um castigo. Pois ele olha lá e vê aquele mendigo no paraíso. E aí, Jesus diz que ele olha para Abraão, chamado pai Abraão, né? Alguns dizem aqui que é uma figura ou que é um símbolo de Deus Pai, mas eu creio que pode ser mesmo a figura de Abraão como sendo o pai da fé, né? Aquele que recebe os que creem, né? Esse Abraão, né? E ele fala com Abraão, ele se dirige a Abraão, né? Que tem esse poder espiritual aí entre uma dimensão e outra, né? Lembrando que muitos afirmam que essa pode ser uma figura divina, uma figura de Deus, e ele diz: manda alguém lá do paraíso, pai Abraão, manda alguém desses lá em casa, para que eles não venham para esse mesmo lugar de sofrimento qual eu encontro. Manda alguém lá, ressuscita alguém aí, manda alguém lá. Sabe qual foi a resposta que Abraão deu? Ele falou assim para aquele homem: escuta aqui, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar do paraíso até vocês não podem, como também os que desejam sair do inferno não podem passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande alguém aí do céu até a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que alguém daí vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento.
Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a palavra de Deus para os avisar. Olha só, a palavra de Deus, que é pregada, que é ensinada, vem sido falada há milênios, que é pregada ainda hoje. Abraão está dizendo: essa palavra é suficiente, que eles escutem a palavra, só isso basta. Mas o rico disse: não, isso não basta, pai Abraão. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. E Abraão retruca, ele diz: se eles não escutam a palavra de Deus, também não vão crer, mesmo que alguém ressuscite. Que coisa! Olha, eu quero dizer para você que vive uma vida sem esperança, uma vida sem Deus, uma vida sem fé, uma vida sem entrega a Jesus Cristo, que você precisa ouvir a palavra de Deus para ter esperança diante da realidade cruel que é a morte. E para concluir, eu quero deixar aqui alguns alertas. O que nós podemos, o que nós não podemos. Nós podemos lembrar com carinho e saudade daqueles que amamos e partiram. Não podemos? Eu lembro com carinho da minha avó, que foi uma serva de Deus, do meu avô, a quem eu batizei. Lembro com carinho da minha mãe, que morreu há poucos anos, do meu pai também, que eu batizei. Lembro com carinho de pessoas que eram amigas, pessoas que eram próximas, que morreram. Lembro. Podemos lembrar, sim. Podemos chorar e até nos emocionar. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Talvez você, pai, lembre do seu filho que morreu e esteja chorando hoje. É compreensível. Talvez, filho, você lembre daquela mãe bondosa e se emocione. É perfeitamente compreensível. Podemos recordar das histórias, das coisas engraçadas, das frases que foram ditas e que até hoje ficam na nossa memória. Mas o que não podemos? Nós não podemos nos desesperar. Como nós vimos, nós temos uma esperança, Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, verso 53 até o verso 55 e o verso 57 nos diz, eu vou ler aqui para nós não perdermos a beleza do texto. Diz assim: este corpo vai morrer, e este corpo que vai morrer, ele precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que a Escritura Sagrada diz. A morte está o quê? Destruída. Aleluia! A vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? E aí, logo após essa pergunta, o apóstolo Paulo exclama: mas agradeçamos a Deus que nos dá
a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, amados, nós não podemos falar com os mortos. Há um grande abismo entre nós, mas podemos ouvir a palavra de Deus e recebermos uma nova esperança por meio de Jesus Cristo. Por isso, peça ao Senhor Jesus para abrir o seu coração, entrar nele e trazer esperança e vitória contra essa inimiga cruel que é a morte. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que hoje mesmo a sua vida seja transformada e entregue nas mãos do Salvador, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te conforte, que Deus te console e te dê esperança para continuar a viver fazendo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém.